Olá, muito bom dia, uma excelente terça-feira para você. Começa agora pela TV Terra do Sol mais uma edição do Giro Fortaleza Manhã. Prefeito José Sarto divulga o cronograma de retorno gradual das atividades presenciais nas escolas do município. Segunda edição do projeto Praças Vivas chega ao bairro Parque Iracema. O objetivo dessas intervenções é ocupar de forma democrática espaços atualmente ociosos da malha viária da cidade. Você vai ver quem tem direito e como ter acesso à gratuidade que a Etufor disponibiliza em transportes coletivos da nossa capital. E ainda vamos hoje até a Regional 2, que dá suporte a 11 bairros. Vamos explicar o funcionamento e localização desse braço da Prefeitura que pode dar todo o suporte à população. É agora no Giro Manhã. A gente começa com imagens do trânsito aqui em nossa capital e já está aqui com o André Luiz Barcelos, que é gerente de educação da MC. Bom dia, André. Bom dia, satisfação. Falar um pouquinho do trânsito na nossa cidade. Vamos lá, o André sempre escolhe aqui 4 pontos para a gente. Perfeito. Começamos por onde, André? Ó, Germano Frank com a Dedé Brasil. Né? A gente mostrar um pouquinho como é que está o trânsito lá nesse entorno, que é uma área que normalmente ela é muito densa. E a gente tem, nesse momento, um fluxo bem intenso, mas fluindo bem, né? Aí a programação semafórica está fazendo seu trabalho. Então, quem estiver indo para essa região, né? Saindo aí da Brasil para cruzar Parangaba, vai pegar um pouco de fluxo, mas um fluxo que tá com uma boa fluidez nesse momento. Você falou que a programação semafórica está fazendo bem o trabalho. É ela que garante essa fluidez, né, André? Exatamente. Nós temos nessa área um sistema semafórico inteligente. Então, ele vai se adaptando ao fluxo de cada via. Então, como a gente tem aqui um fluxo muito intenso, significa que ela está dando mais tempo de aproximação para essa avenida. Até porque essa área precisa. Um pouco mais aqui atrás tem um gargalo que é um pouco complicado, né? Ali do lado do terminal. Bem complicado, né? O terminal da Parangaba, ele realmente é um dos grandes gargalos da cidade, mas é porque muitas vias importantes acabam chegando nesse local, nessa região, né? Então é uma área sensível que tem que ter essa programação semafórica. Ela, como eu disse, ela é inteligente, ela vai se ajustando. Mas mesmo assim, nós temos sempre equipes do Via Livre nesse local e também sempre rotas de motociclistas, porque qualquer interferência que ocorra nessa área já vira um problema. Já vira um problema grande. Então tem que ter uma agilidade na desobstrução dessas vias. Ok, vamos para o segundo cruzamento, segundo ponto aqui da nossa capital. Vamos para onde agora? Desembargador Moreira com Antônio Salles aqui pertinho. Perfeito. Aí eu mostro para vocês uma ação educativa que está acontecendo nesse momento, né? Inclusive eu estava lá desde cedinho da manhã, pegando um sol, né? Para manter aí a pele na cor, e a né? vitamina D em dia, né, André? Exato. Então hoje é o dia do motociclista. Opa! Exatamente, é importante. A gente puxa tanto a orelha do motociclista aqui, né, André? Então hoje é o dia dele. Exato. Mas também é dia de conscientizar da mesma forma. Dia de conscientizar. Aqui nós temos essa parte amarela aqui, vocês podem ver. Ela é um totem que a prefeitura mantém, que ela indica em tempo real a quantidade de mortes em Fortaleza. Infelizmente, hoje, nós já chegamos em 115 mortes. Né? Ontem mesmo aconteceu mais uma morte. E o problema é que um pouco mais da metade dessa mortalidade são de motociclistas. Eita! O motociclista ele é um dos mais vulneráveis, né? Então a gente precisa ter aí uma ação muito efetiva. E esse local foi escolhido porque a gente tem a infraestrutura dele, tem a área aqui, essa área que é a área de espera para motociclista, que já evita um tipo de acidente, mas a gente também está convidando esse usuário a participar do nosso curso de pilotagem segura, que é um curso gratuito que a MC ela faz, justamente para estimular o comportamento seguro desse usuário. Então, durante todo o dia a gente vai estar com essa ação. Não dá para ver, mas logo na frente do totem nós colocamos 4 motos que foram alvos de acidentes. Uma delas eu lembro bem, porque uma delas eu atendi o acidente que foi um óbito. Eita. Então a pessoa morreu no local, a moto está bem danificada, né? Uma das 4 que estão aqui.
E essas motos é justamente para chamar a atenção desses usuários, que eles estão num veículo que é mais vulnerável, então tem que ter uma atitude bem mais ativa do que o usuário do automotor em geral, do automóvel, que tem aquela carenagem que protege ele. Então ele tem que ter um comportamento preventivo para evitar essa acidentalidade viária. André, como é que está a adesão ao curso, né? Porque é um curso gratuito, é um curso que vai dar ao motociclista mais noções de como ele deve se comportar no trânsito, de como evitar acidentes graves, ou seja, é um curso que ele pode aproveitar de todas as formas. Como eu já disse, é gratuito, oferecido pela Prefeitura de Fortaleza, mas como é que está a adesão? Bom, nós temos, para esse curso, nós temos 2 captações. Uma captação são empresas, que aí praticamente todo dia a gente tem essa instrução de empresas, porque a empresa ela tem muito interesse em manter o seu colaborador em boas condições, né? Até porque é um transtorno de um modo geral, sem né? dúvidas. Então, hoje mesmo a gente está com uma turma de empresa. E nós temos a captação de rua, onde a gente vai nesses locais, pega o nome e faz o contato. Então, esse curso da captação de rua, a gente precisa montar a turma. A gente sempre tem turma, mas a gente tem um trabalho a mais, porque tem que chegar no motociclista, convencê-lo de ir fazer o treinamento. Tirar um tempo que Tirar ele um tenha, tempinho né? dele, mas é um curso que é certificado e normalmente as pessoas indicam. Quem participa é um curso muito dinâmico, tem prática, tem tudo. Então, as pessoas chamam as pessoas, os amigos. Então quem vai chama alguém. Então o bom é que boa parte das turmas elas são criadas assim, né? Então a gente está tentando aumentar essa adesão, né? Porque realmente essa questão do tempo das pessoas que não querem perder o tempo, né? Isso dificulta um pouco o trabalho, mas todo dia nós temos a instrução acontecendo. E tem um detalhe, que nesse tempo de pandemia aumentaram muito as vagas de emprego para entregadores, Exatamente. Muitas lojas fazendo venda online com entrega, né? A entrega na casa da pessoa. Então, se você é desse ramo, coloca um curso desse no currículo, já é um ponto positivo, né? Ponto positivo. E nós temos um ótimo histórico. As pessoas que passam pelo treinamento, elas passam a ter um comportamento mais seguro. Então, evitam um acidente. Então, a gente tem esse histórico bom, né? Que é interessante. Legal. Vamos para o terceiro, Godofredo Maciel com Costa e Silva. Pronto. Aqui ó, é só para falar que o trânsito lá está bem tranquilo, né? Normalmente a gente mostra a Godofredo e tem muita fila, sempre tem aí um congestionamento, mas nesse momento, o pessoal aí que vem para a Godofredo pode ficar aí numa boa condição, porque está fluindo bem, né? Notícia boa. Ok, vamos para o último agora. Pronto. E o nosso último... Desembargador Moreira com o Padre Antônio Tomás. Pronto. Aí eu trouxe porque a gente teve um pouquinho mais cedo, a gente teve uma pequena interferência e a via estava sofrendo um pouco com congestionamento. Agora o semáforo já está ajustado, já foi tirada a interferência. Então quem for passar por essa área já está conseguindo fluir bem, né? Então já pode voltar a pegar essa rota, né? Ok. Então tá bem. Ok, eu queria que os meninos colocassem no agora uma matéria que a gente tem, não está aqui no TP, mas está na sequência sobre o projeto Praças Vivas, tá, Renatinho? Pronto, que é para o André comentar um pouquinho em cima. A gente já falou da primeira edição, é uma iniciativa da AMC. E ontem aconteceu a segunda edição lá pertinho de vocês, viu, André? Exato. O projeto Praças Vivas chegou ao bairro Parque Iracema. O conjunto de intervenções de baixo custo tem como objetivo ocupar de forma democrática espaços atualmente ociosos da malha viária da cidade. Um espaço que antes tinha apenas areia e mato seco, agora passa a ter cores e vida. Um novo lugar aconchegante para a população caminhar, brincar, jogar conversa fora. Mas claro, sem aglomeração. A Praça Viva do Parque Iracema é o mais novo espaço público de convívio implantado pela Autarquia Municipal de Trânsito. A gente fez um grande mapeamento aqui em Fortaleza, a gente elencou inicialmente 15 locais que tinham essa característica, né, de degradação, de que não havia realmente a utilização pela população. E a gente cria todo um projeto pensado na ocupação desse espaço, criando com pinturas, jardineiras, materiais de baixo custo, né, e que são desenvolvidos aí muito rápido. Em menos de 10 dias a gente consegue transformar um espaço desse. E aí a gente mobiliza também os próprios funcionários
da instituição, como também toda a comunidade ao entorno, tanto para participar no momento da execução do projeto, quanto também para adotar esses ambientes depois, cuidando do espaço, da aguação, das plantas. Assim a gente consegue envolver a comunidade, né, para todo mundo se sentir parte desse projeto. O local agora passa a contar com uma mini pista de Cooper, uma mini quadra e uma área de lazer com pinturas lúdicas para crianças e adultos do bairro aproveitarem. O Seu Lisboa ajudou a colorir os muros do local. Além de colaborar com a construção do espaço, o guarda municipal também encontrou uma nova forma de se exercitar. Essas ações é muito pertinente, a sociedade tem compromisso, né, com o público em geral. Não é só o gestor público que tem responsabilidade, nós também temos, né? E como sociedade estamos aqui para colaborar, para a gente engrandecer mais ainda essa comunidade aqui do Parque Iracema. Seu Luiz tem um empreendimento comercial em frente à nova praça e torcia para que esse espaço fosse revitalizado. Ele até já se comprometeu em ajudar na manutenção e na limpeza do local. Desde o início eu plantei algumas árvores aqui, eu coloquei um ponto de água aqui na praça, lá da minha casa para cá, e molhava essas plantas. Agora, com esse empreendimento modificado, melhorado, eu estou disponibilizando agora água para molhar aqui esse prédio. Tem um projeto de colocar as águas do ar-condicionado lá em uma caixa d'água para vir para cá por gravidade das plantas. E eu vou pedir para o pessoal que são inquilinos do prédio colaborar com um funcionário para fazer a limpeza e também cuidar da praça. Aguar, molhar, cortar os galhos que precisa cortar e tal. A primeira Praça Viva foi implantada no bairro Rodolfo Teófilo. Até o final deste ano, Fortaleza vai receber outros 14 espaços como este. A próxima praça será no bairro Parquelândia. A gente tem o projeto de ter até 14 ambientes desses, né, as praças vivas até o final do ano, implantando 2 a 3 por mês. Então a população também que vê ali um espaço próximo da sua casa, que não tenha utilização, ela pode entrar em contato com a MC, que a gente faz todo um estudo, tanto de facilitar a travessia dos pedestres ao entorno desse espaço, cuidando também da segurança viária e disponibilizando para essas pessoas um novo ambiente de convívio. Que legal, gente. Isso é gestão compartilhada. Vocês viram aí o nosso personagem que teve até uma ideia, bolou uma ideia para retirar a água do ar-condicionado e utilizar para aguar essas plantas que ficam. É uma tendência, né, da Prefeitura de Fortaleza, André, chamar a população para participar da construção do espaço, depois de cuidar desse espaço e, consequentemente, a ocupação, né, que faz com que o espaço, olha só como tá ficando Exato. bonito, gente. Muito Perfeito. legal. E eu tava lá ajudando, né? Importante. Peguei um solzinho lá também. A O MC André tá em todo canto. A MC toda tava lá. Todo mundo entrou todo mundo. O pessoal de amarelo aqui é justamente a área técnica da MC. Os engenheiros que fazem as implantações, a equipe técnica da MC que faz todo o projeto de sinalização da cidade. Eles estão lá justamente para contribuir. Isso é o que a gente chama hoje de urbanismo tático, né? Que é uma ação que está ganhando o mundo e Fortaleza sempre está antenada com essas tendências modernas de fazer intervenções rápidas, intervenções de baixo custo, mas que trazem as pessoas para o meio urbano. Quando você começa a fazer essas intervenções, as pessoas passam a usar a via. Sem dúvidas. Isso melhora o comércio da área, melhora a segurança. As pessoas diminui a começam, violência, né? melhora, Tem a ocupação exato, das pessoas. a ocupação da pessoa, a pessoa começa a ocupar a cidade. Então, só quem tem a ganhar é a população no modo geral. E Fortaleza ela está com essa visão de fazer com que a cidade ela seja mais amigável para os usuários vulneráveis e para a população no modo geral. E tem um espaço verde lá, lembrando que também tem um projeto da Prefeitura, da Selma, caso você queira adotar um espaço verde para cuidar daquele espaço. Ou seja, é a população e a Prefeitura caminhando de mãos dadas, né? Exatamente. É o Tem que fazer a parte envolvimento dela. da sociedade. Isso é Sem importante dúvidas. demais. Tá bom, obrigada, André. Obrigado. Boa semana para você, até a Pra todos próxima nós. semana. O prefeito José Sarto divulgou o cronograma de retorno gradual das atividades presenciais nas escolas do município. A expectativa é que escolas da rede municipal de ensino funcionem com 50% da capacidade em formato híbrido a partir de 8 de setembro. Está chegando a hora da retomada das aulas presenciais. A expectativa é que as escolas da rede municipal de ensino funcionem com 50% da capacidade
em formato híbrido a partir do dia 8 de setembro. Com muita alegria que a gente anuncia o reinício das atividades escolares de forma presencial, porque a forma híbrida já vem acontecendo. Nós temos um processo de acolhimento de toda a comunidade escolar feita por profissionais de múltiplas áreas que estão trabalhando, professores, diretores, pais de alunos, no sentido de acolhê-los, passar as informações que são necessárias com relação à pandemia. Fizemos toda a requalificação do nosso parque de escola, que são 581 escolas que foram reformatadas e entregues à população. Para que as aulas retomem com segurança, algumas etapas precisam ser concluídas. Os trabalhadores da educação, por exemplo, até lá, devem ter concluído a imunização contra a Covid-19. A previsão é que esses profissionais recebam a segunda dose da vacina ainda em agosto. Nós estamos fazendo todos os esforços para garantir que o ciclo vacinal dos professores se conclua até o final de agosto. A retomada presencial, paulatina, escalonada, será feita a partir dos últimos anos da pré-escola, da educação infantil, até os primeiros anos do ensino fundamental. Isso será feito de forma escalonada. Ao longo de todo o mês de agosto, a Secretaria Municipal da Educação vai realizar acolhidas e formações envolvendo toda a comunidade escolar. Na etapa seguinte, será aplicada entre os dias 16 e 27 de agosto a avaliação diagnóstica de rede para todos os alunos do ensino fundamental. Iniciamos agora, 29 de julho, o retorno do segundo semestre ainda de forma remota, para garantir todo esse processo de acolhimento e de formação de todos os profissionais da rede, que segue até o dia 13 de agosto, para a formação em protocolos sanitários e pedagógicos de todos os segmentos da comunidade escolar, enquanto completa o ciclo de imunização. Na semana seguinte, que é no dia 16 de agosto, nós iniciamos um processo de avaliação diagnóstica, justamente para identificar os níveis de aprendizagem de todas as crianças do ensino fundamental, do 1º ao 9º ano, de forma escalonada, por grupos, em português e matemática. Essa avaliação, de forma censitária, subsidiará todos os professores e as equipes pedagógicas nas intervenções para a recuperação da aprendizagem que ocorreram por conta desse período de isolamento que foi necessário de enfrentamento à pandemia. No fim de setembro, todos os alunos da educação infantil e do ensino fundamental estarão nas suas atividades presenciais, mas lembrando que com rodízio semanal. Numa semana, 50% dos alunos estarão em sala de aula e na semana posterior, nas atividades domiciliares. Em 8 de setembro, a gente inicia de forma também escalonada e por revezamento o atendimento de forma ainda híbrida dos nossos estudantes. A metade ficará uma semana na escola e a outra metade daquela turma em atividade domiciliar, que receberão dos professores toda a orientação naquele momento presencial, e para auxiliar o estudo domiciliar, nós manteremos a utilização dos chips e será ampliada, como já dito pelo prefeito, a entrega de tablets para outras séries logo mais ainda durante esse mês. Em breve, as aulas irão retomar de forma completamente presencial. O que a Prefeitura Municipal de Fortaleza visa é fazer com que alunos e profissionais tenham um retorno seguro e que os danos causados pela pandemia sejam mitigados o mais rápido possível. Fazendo uma avaliação da qualidade do ensino, de como está esse aluno, o que aconteceu com o ensino nesse período de pandemia. Isso será fundamental para guiar, eu diria, técnicas que possam repor mais rapidamente o nível de conhecimentos que certamente teve algum prejuízo.
Vamos falar de vacinação contra a Covid-19? Segue a campanha aqui na capital, alcançando o público nascido em agosto de 1994. A Prefeitura lembra que as listas para o dia de hoje estão disponíveis. Se você nasceu neste ano, não olhou ainda, corre lá no coronavírus.fortaleza.ce.gov.br, veja se consta seu nome, dá uma olhadinha logo no local, horário, porque a Prefeitura espera atender só nessa terça-feira 18.175 pessoas para a primeira dose e 12.352 para a segunda dose. Agora a gente fala sobre um serviço ofertado pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente que talvez você não conheça. Quem precisa emitir algum alvará ou solicitar um licenciamento digital precisa passar antes por essa etapa importante. Eu estou falando do monitoramento. A Lívia Marques é quem explica tudo para a gente. Você já precisou emitir algum alvará ou solicitar um licenciamento digital? Todos esses serviços são ofertados pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente e podem ser realizados por meio do site Fortaleza Online. Mas depois disso, você sabe o que acontece? Alguns serviços já são 100% online, justamente para ajudar ao cidadão a emitir suas licenças de forma rápida e segura. Na sede da Selma existe um setor específico para conferir se todos os documentos que chegam por aqui estão corretos e válidos. Esse é o trabalho do setor de monitoramento. A célula de monitoramento ela foi criada para facilitar a verificação desses documentos que foram anexados, todas as informações. Ela funciona em parceria com o cidadão, certo? A gente preza a confiança. Então, todo documento, toda a informação que é colocada nesse documento, a gente verifica se realmente está de acordo com o que é informado. Estando de acordo, a gente conclui o nosso monitoramento e aquela licença ela está válida. Como o processo de licenciamento é declaratório, ou seja, não existe uma análise prévia dos documentos anexados, o setor de monitoramento parte da premissa de que todas as informações fornecidas são verídicas. Nós identificamos, inclusive, no nosso monitoramento, um número muito elevado de licenças que não tem nenhum tipo de problema. Das licenças que têm problemas, nós temos um número ainda diminuto de licenças que têm problemas não sanáveis. Vale a pena acreditar no cidadão e o nosso sistema de monitoramento, cada vez mais, vai identificar aqueles documentos que estão sem nenhum problema e nós vamos tirar do circuito, como eu disse, os cidadãos que não estão utilizando corretamente a nossa plataforma. Para quem solicitou licenciamento e cometeu algum erro na hora de enviar as informações necessárias, essa pessoa será notificada e receberá um prazo para poder colocar tudo em ordem. O cidadão tem até 30 dias corridos para sanar essa notificação. E dentro dessa notificação, a gente aponta qual é a pendência e também informa, caso ele tenha dúvida, ele pode realizar um agendamento conosco para a gente explicar qual é essa pendência, o motivo da pendência, para facilitar, para não correr o risco dele anexar um documento errado de novo e aí o sistema verificar que esse documento está errado e realizar uma segunda notificação, que já é uma solicitação de cancelamento. Nessa solicitação de cancelamento, é o próprio requerente que faz. Ele tem 5 dias corridos para realizar o cancelamento daquela licença. Caso ele não faça, o sistema entende dentro desse prazo e essa licença vai para a nossa caixa de cassação. Antes de enviar a documentação, caso o cidadão tenha alguma dúvida, ele pode agendar um atendimento presencial na sede da Selma ou solicitar assistência remota por meio do site Fortaleza Online. Chegou a hora do primeiro intervalo e em seguida nós vamos continuar conhecendo as regionais. Hoje é dia de irmos até a Regional 2 para explicar o funcionamento desse braço da Prefeitura que pode dar todo o suporte à população. Se você mora em um dos 11 bairros que fazem parte da Regional, fica ligadinho que daqui a pouco eu volto com mais informações. Giro Manhã de volta e hoje nós continuamos a falar das regionais. Com o projeto da nova territorialização, Fortaleza foi dividida em 12 regionais que possuem 39 territórios. Hoje nós vamos até a Regional 2,
que dá suporte a 11 bairros. Para falar sobre o assunto, a gente traz aqui o titular da Regional 2, secretário Renis Frota. Bom dia, secretário. Obrigada. Mais uma vez aqui, Renis, não é nenhuma novidade para você estar aqui na TV Terra do Sol e principalmente ter essa responsabilidade de ser secretário de uma regional. Para quem não lembra, a gente já trouxe o Renis aqui em outras ocasiões, ele era secretário da Regional 1, fez inclusive um belíssimo trabalho. E aí eu queria que você já começasse dizendo como é que é para você ter mais essa responsabilidade, né? Muda-se de regional, mudam-se os bairros, mudam-se as demandas, a forma como a população vive. Como é que está sendo esse desafio, Renis? Bom dia. Bom dia, Cláudia. Queria saudar a todos que fazem a TV Terra do Sol, né, na sua pessoa. Dizer que é sempre um prazer vir aqui conversar consigo, né? A gente vive essa experiência desse novo governo, né? Essa nova gestão, uma gestão que tem conversado muito com a população, que tem essa pegada diferente que o Fortaleza 2040 dá para esse desenho de gestão, de poder discutir as políticas públicas, de poder entrar dentro do processo de decisão das secretarias em si e fazer essa discussão, né? A Regional 1 foi uma grande experiência com Fortaleza para a gente pôde muito bem conviver com a área muito desafiadora da cidade, sobretudo porque é uma área das mais densas, com um IDH muito desafiador, e aí esse pêndulo para a Regional 2, nesse momento de territorialização, nos tem sido um grande desafio, né? Um desafio porque você convive com extremos, né? Os extremos do Meireles e da Aldeota, com IDHs bastante elevados, e outros, como o nosso, bem perto, Cais do Porto, como Vicente Pinzon, como o Tauap, que tem uma visão bem desafiadora do ponto de vista de IDH extremos, né? Com desafios extremos, né? Com desafios de habitação, com desafios de convivência, mas com desafios de mostrar a Fortaleza que todo mundo quer ver também, né? Que puxa o turismo, o desafio da Beira-Mar, quase que uma prefeitura à parte, né? Com o carinho que o cearense tem, com o desafio que tem de ser demonstrada essa coisa, mas com a sorte, digo eu, quanto gestor, de participar de um momento em que a gente tem um equipamento belíssimo, dos mais bonitos que eu conheço em Beira-Mar, no país, né? A gente já teve oportunidade de rodar por outros estados trabalhando. E aí o desafio também de poder integrar esse tecido social que é tão bonito, né? E você tem conversado com todo um trade que traz esse arredor e que pendula, né? Outros desafios também, como o polo gastronômico da Vajota, com uma proposição importante, né? Com processos importantes. As pessoas não andam mais nas cidades porque elas são bonitas, as pessoas andam porque é agradável de viver. E assim, esse pedaço da cidade é um grande catálogo do processo e vivência da evolução de ser fortalezense e de conviver com Fortaleza, que esse processo dos últimos anos tem gerado para a gente. Últimos que eu digo que já vamos entrando aí num processo bem interessante de desenvolvimento, né? Então a gente tem tido a sorte de até discutir quem lidera o projeto, mas Fortaleza tem uma agenda e tem seguido nela, e é um prazer fazer parte desse desenho. Renis, eu tenho recebido aqui muitos secretários e eu percebi que o discurso de vocês é unificado quando se fala da linha de pensamento do prefeito, de fazer com que o secretário esteja mais próximo da população, mais presente na comunidade, recebendo diretamente essas demandas de quem realmente vive na pele aquela necessidade daquele local, né? E com você não é diferente. Sem dúvida, né? As pessoas dizem que o liderado tem a tendência de seguir o estilo do líder, e essa é a orientação realmente do prefeito, que a gente faça essa conversa e estar sempre com a população na ponta, sem abrir mão do diapasão técnico e trazendo a boa política para o dia a dia da gente e das discussões que ela precisa, né? Então, assim, essa tem sido o desafio e assim, ter sucedido um grande fortalezense também na Regional 2 me ajuda muito, né? O Ferrúcio Feitosa, que foi o meu antecessor na gestão passada, deixou a casa muitíssimo bem arrumada e assim, tem prestado uma condição da gente poder propor algo mais a partir da base bem fincada e dos projetos já em andamento deixado por ele. O Renis já adiantou um pouco aqui 2 bairros que fazem parte da regional dele, mas eu vou dizer agora para vocês quais são esses 11 bairros, até para você se localizar melhor. A gente teve o processo da nova territorialização, Fortaleza hoje está dividido de uma forma diferente, vieram novas secretarias. Então, vamos dizer aqui quais são os bairros que fazem parte da Secretaria
da Secretaria Executiva Regional 2, gente. Olha só, os bairros são os seguintes: Aldeota, vocês podem ver aí no mapa, Meireles, Papicu, Varjota, Bairro de Lourdes, Vicente Pinzon, Cais do Porto, Mucuripe, São João do Tauape, aqui pertinho, Dionísio Torres e Joaquim Távora. Então, se você mora em um desses bairros, fiquem atentos, porque o secretário está exatamente dizendo como é que foi ter esse novo desafio nas mãos. A gente vai tentar entender um pouco como é que foi esse processo de começar a caminhar nos bairros, Renes, antes da gente chegar na beira-mar, que eu acho que é o maior desafio de todos, né? Mas como é que está sendo a tua agenda, como é que você se planeja? Cada secretário tem uma forma diferente. Para conseguir dar conta de caminhar em todos esses bairros, até para ter essa aproximação maior com a população, conforme o prefeito pediu. Cláudia, a gente tem no estilo da gente isso, né? Assim, todas as lideranças têm o meu telefone pessoal, isso é uma coisa que o prefeito não abre mão da gente fazer esse contato próximo. E assim, o que tem auxiliado muito a gente é essa coisa dessa estratégia criada pelo Implanfor com o Fortaleza 2040, né? Aqui a gente historiando bairros, e quando se trata de estratégia, e aí você passa essa coisa de você distribuir bairros com uma certa similitude na sua... Sim, a forma de viver, funciona né? muito bem, né? O Meireles e a Aldeota conversam muito bem entre si com suas dinâmicas, e aí a política vai junto. O Joaquim Távora, junto com o Dionísio Torres e o Tauape, também tem uma outra vivência que você precisa trabalhar outras questões ambientais importantes, certo? Você pendulando para o outro lado, o Mucuripe, a Varjota e o Papicu, tem um outro desafio importante, né? Também as questões do Riacho Maceió, as questões de moradia também localizadas lá, as questões da vivência com o polo gastronômico da Varjota, que pendula para o Mucuripe, pendula para o Meireles, pendula para o Papicu, mas que tem uma dinâmica proposta nesse sentido. O prefeito tem absorvido muito essas coisas, e até propondo estruturas inovadoras, como o ponto do entregador, que eu acho que é um dos pontos importantes que a gente precisa conversar, né? O de Lourdes é um bairro, a gente chama de Lourdes porque foi uma nova denominação, mas a antiga Dunas, né? É um bairro também muito propositivo, tem uma associação importante, a Associação dos Moradores de lá, que tem uma gestão comunitária importante, que traz uma experiência deles proporem para a gente uma série de ações importantes, né? O nosso Vicente Pinzon e o Cais do Porto atenta aí um desafio das questões que o IDH mais baixo assim aponta, mas que vem numa condição de diálogo muito grande, e tenho a certeza que a gente produz uma crescente nesse caldo social interessante. E só possível por essa estratégia de territorialização criada, muito bem indicada pelo nosso Implanfor e pelo Plano Fortaleza 2040. Lembrando aqui o secretário Eudoro, que tão bem liderou esse processo e que hoje vem sendo tocado pelo nosso vice-prefeito Elcio com muita propriedade. Sem dúvidas, Reni. Você falou aí sobre um bairro que tem um grupo de pessoas que passam essas propostas para vocês. E a gente tem também a figura do agente de cidadania, né? Dentro do bairro, que são realmente as pessoas que fazem essa ponte entre comunidade, entre bairro e prefeitura, e é importante você ouvir essas pessoas, porque são elas que dão o direcionamento para onde a atenção maior da secretaria vai apontar, né? Porque é claro que de uma lista de demandas existem as prioridades. Hoje a gente tem um tecido muito bem desenhado para que esses fóruns possam produzir as respostas, né? As EIs também, as zonas de interesse especial ambiental também tem uma abordagem importante, né? Os agentes de cidadanias que inicialmente entraram no processo como os agentes do plano plurianual e que, para além disso, extrapolaram e nos ajudam muito, porque todos são, na verdade, lideranças comunitárias que conhecem mesmo o trabalho. E aí a ação com essas pessoas e com a sociedade civil organizada nos ajuda muito. A iluminação pública, a gente tem uma manutenção paga por área, por exemplo. A limpeza também. Por vezes, essa coisa da gente esperar a informação chegar na prefeitura para que a gente possa jogar uma burocracia, muitas vezes muito grande e pesada, para que essas respostas possam acontecer, acaba demorando um pouco mais. Então, essa parceria com a comunidade
tem um poste aqui com a lâmpada apagada, manda aqui uma foto com o endereço e a gente de antemão já manda fazer ali de bate-pronto essa resposta, garante um ambiente bem interessante. Isso é possível pela visão social e de trabalho dessas pessoas que fazem esse tecido social importante. Os grandes parceiros da prefeitura, sem dúvida, são as pessoas que estão na comunidade, né? Os vereadores de Fortaleza também têm se apropriado desse processo. As reuniões dos fóruns que a gente tem realizado têm contado com a presença pessoal de alguns vereadores e alguns outros mandantes também as suas assessorias, de maneira que facilita, porque quando a demanda chegar lá no Legislativo, eles já conhecem de dia a dia o que está sendo discutido e facilita o processo de orçamentação e desdobramento em ação, né? E aí cabe ao cidadão fazer a parte dele, por exemplo. Sem dúvida. Se você mora no bairro São João do Tauape, um exemplo, procure saber quem são as lideranças desse bairro, principalmente os agentes que estão em contato direto com o secretário. A agenda também, não sei se você chega a divulgar pelas redes sociais, Renes, mas alguns divulgam onde vão ser as próximas visitas, porque ter esse contato direto com o secretário também é uma opção, né? Sem dúvida. Assim, a gente até vem desdobrando isso, né? Foi um desafio que a gente enfrentou nesse primeiro momento, porque a gente passou a ter essa coisa da pandemia e da dificuldade de se reunir, né? Então, assim, aceleramos muito esse uso da tecnologia, né? Hoje, várias reuniões online acontecem. Semanalmente, a gente faz reunião com os fóruns, né? Dos territórios que fazem parte da regional, territórios 7, 8, 9 e 10, né? A gente tratando por número assim, as pessoas até têm difícil, mas o 7 tem lá Meireles e Aldeota, né? Aí o 8, você vai seguindo os bairros que tem essa coisa junto, né? De você ter lá o Vajota, Papicu e de Lourdes, né? Aí você vem o 9, você tem lá Mucuripe, Vicente Pinzon e Cais do Porto, com a dinâmica muito do mar, com aquele pedaço do porto lá da ponta. E o 10, você tem o Joaquim Távora, Dionísio Torres e Tauape, que guardam essa compatibilidade toda. E que esses fóruns, eles até têm uma certa abertura para que as pessoas da comunidade participem, né? Então é importante que a gente possa fazer essa discussão, porque dali é que saem as propostas para a cidade. Por exemplo, a gente acabou de fechar o plano plurianual, onde cada cidadão tinha a condição de catalogar até 2 propostas para serem votadas no que seria o tecido que vai sustentar o plano plurianual, onde vai suportar todas as leis orçamentárias dos anos que vão vir. Isso tudo na construção 100% comunitária, entendeu? Propostas da comunidade para que o executivo possa se apropriar e tomar essa posição para frente. Então, assim, tem sido um exercício muito interessante, certo? No começo de gestão, as pessoas precisam entender que o momento agora é de planejamento, de botar o bloco na rua, e que esse momento tem sido muito engrandecedor, de poder já estar com a população, da população já conhecer a gente pelo nome e conseguir fazer com que as demandas cheguem ao ponto de serem resolvidas. É porque além de a transição de uma gestão para outra, vocês também tiveram que colocar em prática algo que foi planejado durante alguns anos e que mexeu muito com a vida da cidade, né? Sim. Que é essa nova divisão que mexeu muito com todo mundo. Mas sabe de uma coisa, Cláudia? Foi feito isso de uma maneira tão responsável, tão medida a hora de que isso acontecesse, que ela aconteceu de maneira natural. Eu que fiz parte da gestão passada e também dessa, não vejo essa gestão sem esse desdobramento que aconteceu, pela estratégia que foi montada, entendeu? Pelas discussões nos territórios, pela criação de vínculo entre esses territórios, para que eles pudessem estar reunidos sobre esse grupo. E a partir daí, eu não vejo mais, de jeito nenhum, por exemplo, o Cais do Porto discutindo as questões sem estar atrelado ao Mucuripe e o Vicente Pinzon. E aí você entende essa dinâmica como um todo, né? Então, assim, a gente vem num processo que o desafiador é que você possa prover a estrutura para que essa subdivisão não venha sofrer do histórico que tinha da antiga divisão, né? Do cacuete de repente, a gente está voltado para uma dinâmica que não faz com que essa coisa funcione, né? Por exemplo, hoje, a nossa regional está de mudança para dentro da nossa regional. Nós hoje estamos funcionando hoje Regional 7, dentro da área da Regional 7, antiga área da Regional 2, que com a subdivisão nós estamos indo agora trabalhar em um novo endereço,
dentro da Regional 1, tá certo? Mais próximo dessa região do Vicente Pinzon, exatamente com a entrega de estar mais perto da comunidade que tem o IDH mais desafiador. Então, assim, esse tem sido o exercício. Entendo, na minha experiência pessoal, que vai num excelente caminho e que nós vamos produzir o resultado esperado, sim. A gente vem acompanhando, Renes, como é que tem sido as ações da Prefeitura para entrar nesse período de aquecer novamente o turismo pós-pandemia, que eu acho que é um grande desafio. Né? E tem muita coisa voltada para a beira-mar. Como é que está sendo para você esse desafio desse reordenamento da beira-mar, de deixar aquele trecho que é tão importante para o turismo, né? Deixar aquele trecho pronto para esse momento importantíssimo que vai ser o turismo pós-pandemia? Bom, o prefeito tem nos feito uma indicação da gente poder abraçar um desenho técnico, mas muito conversado com as pessoas. E para isso fazer uma gestão que envolva a comunidade. Então a gente tem feito isso em todas as áreas, discutido demais isso. Mas existiu uma formalidade que foi difícil de ser mantida em razão do processo da obra, que teve que se estender durante alguns anos em razão do tamanho dela, mas o benefício está aí, a obra está belíssima. E aí a gente vem no desafio de poder estruturar dentro do que tem uma capacidade de suporte adequada e fazer elas funcionarem, né? Para isso a gente tem tido grandes parceiros, que são os próprios permissionários. Haja visto, por exemplo, o processo que nós estamos passando agora com o mercado ambulante, né? O mercado ambulante, por anos, a gente vinha exarando essas permissões e hoje a gente fez um trabalho de definir uma capacidade de suporte, definimos em trecho, de A a H, que vai desde a Rui Barbosa até o Mercado dos Peixes, e em cada trecho desse a gente tem uma supervisão comunitária. O que é isso? De cada grupo de ambulantes, por exemplo, o trecho A, sai da Rui Barbosa até ali um pouco mais da Vicente Leite, ali, alguma coisa nesse sentido, e ele vem desse processo, nessa coisa, ele tem 36 permissionários. Desses 36 permissionários, nós escolhemos 2, que é o Vitor, certo? E o nome dela, ela é sua xará, é Cláudia, mas não gosta de ser chamada assim, não. Gosta de ser chamada Pérola, que é a pérola do acarajé. Se ela souber que eu chamei ela de Cláudia, que ela fica danada. Mas assim, eles 2, todo dia com a gente, fazem um trabalho que é de ordenar, botar as pessoas na posição que realmente a capacidade de suporte definiu, ver quem está participando realmente. Essas pessoas passaram por um treinamento muito bem feito. Queria parabenizar aqui o Rodrigo, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pelo treinamento que fez, disponibilizando inclusive um grande parceiro, que é o Banco do Nordeste, com o Crédito Amigo, para que eles pudessem ter essa potência de voltar a empreender. E a partir dessa colocação, nós fechamos um mapa que entregamos aos fiscais da GFIS todo dia. O fiscal da GFIS, o apoio da GFIS rende as 2 pessoas nossas que trabalham em cada trecho desse, e aí a gente assina uma planilhazinha junto com o supervisor comunitário. O ordenador coloca as pessoas no lugar adequado, toma a assinatura do supervisor comunitário, e aí a gente passa para a GFIS para que tenha esse ordenamento e a gente tenha um controle adequado, né? Então, assim, a GFIS também, parabenizar a Laura pela excelente condução, né? Assim, um trabalho muito mais educativo, um trabalho muito mais de conversar e de colocar as pessoas no momento adequado do que efetivamente a gente ter que usar a força. Sim. A gente fala até que quando a gente precisa usar a força é um ponto em que zerou a conversa e a gente não tem achado esses pontos, né? Então, assim, essa evolução tem acontecido, assim como é dentro do mercado ambulante, com as outras categorias. São 1.300 iniciativas, né, que passam pelo mercado ambulante. A feirinha, com essa novidade de deixar de ser uma feira para ser um polo de artesanato, com os boxezinhos definidos, está lá funcionando também, um grande parceiro. Eu digo que a pandemia nos trouxe 1 milhão de oportunidades. Para você ter uma ideia, hoje o principal fiscal dos protocolos da feirinha é o próprio feirante, entendeu? Então, assim, eles têm a iniciativa de saber que se eles derem um ambiente adequado e seguro, o frequentador vai lá e ele vai ter a renda melhor. Então, assim, essa gestão comunitária tem dado esse desdobramento para a gente e tem funcionado muito bem. Os boxes, ao passo que está sendo feito, estão sendo concluídos, né? Estão substituindo as antigas barracas de praia. Estão sendo implantados também numa pegada muito interessante, certo? Você tem o trade turístico, a gente conversando, para poder puxar esse pessoal também para dentro desse desenho.
Você tem aí o mercado dos peixes também em implantação, tem a concessão em desdobramento, que acredito eu que nos próximos anos também vai deixar um dividendo importante para a nossa beira-mar, de maneira que a gente tenha não só a beira-mar mais bonita do nosso país, mas uma beira-mar que é gostoso de você andar. Que funcione bem, né? É, que você possa chegar lá e comer o sanduíche chileno da Alicia, que está lá na ponta, muito interessante, entendeu? Que você possa ir tomar uma cerveja no Bar da Boa, que você possa chegar lá dentro da feirinha, comprar uma castanha de caju do Newton, que você possa poder andar no calçadão inteiro, ir lá no Mercado dos Peixes e comprar do Garapinha o peixe que está saindo ali do mercado do Mucuripe, Vocês que é estão vendo outro que desafio. o Reines andou mesmo, porque ele sabe o nome de todo mundo Que lá, é outro né? desafio que nós estamos passando, nós estamos iniciando as obras da guarderia, né? A tão bem encantado Porto do Mucuripe nosso tem a necessidade de um reordenamento importante, né? Dentro desse reordenamento tem um espaço para que agora seja guardada, quem passa lá vê que tem a necessidade de a gente poder guardar aqueles materiais de pesca em um lugar mais adequado, que a gente possa abraçar com galpões específicos aquela coisa tão bonita da gente ver, que é o concerto dos barcos lá. Então o seu Chico estava lá com mais outros, os amigos todos lá, fazendo, são 8 pessoas que lá mesmo consertam, são marceneiros navais, né? Que estão lá fazendo essa coisa para o dia a dia lá funcionando, né? E você puxando mais para cá, a gente precisa entender e compreender como é que a gente vai fazer a chegada desse pescado que acontece na madrugada e que ainda precisa de uma infraestrutura para isso. Então essa estrutura da guarderia como um todo vai funcionar com isso, com um flutuante que vai assessorar não só as pessoas que fazem aquele passeio de barco também muito interessante no final do dia, ou que hoje entram num baquete para poder ter acesso ao mar. Hoje eles vão ter um flutuante que vai buscar eles lá, e esse flutuante não vai funcionar só para o turismo, vai funcionar para a dinâmica do mercado dos peixes, do Mucuripe em si, né? Então a colônia de pescadores, a gente vem conversando muito bem com elas. Tivemos o desafio da Semana Santa, no meio de uma pandemia, a gente poder prover uma estrutura que nunca tinha sido feita para lá, para que a gente pudesse dar uma segurança mínima, não só para os marchantes que iam até o Mucuripe comprar o peixe de manhã, na madrugada das 3 horas da manhã, mas para o fortalezense que fosse lá de maneira segura. Isso foi feito. De maneira que a gente mostrou aqui uma ação grande da AGFIS também, né? Muito forte. A AGFIS, a Polícia Militar do Ceará, né, a Guarda Municipal, são grandes parceiros nessa empreitada. E eu tenho a certeza que a gente vai produzir durante esse ano um cenário muito interessante, que a gente possa potencializar o que Fortaleza já tem de belo, que são as pessoas que fazem a beira-mar. O concreto da beira-mar é muito bonito, mas eu digo a você que a história das pessoas que estão lá são muito mais bonitas. Sem dúvida, são muitas histórias de vida ali. Sem dúvida. Vivendo naquele espaço, né? Indo todos os dias e há muitos anos, né? Tem pessoas que frequentam a beira-mar há muitos anos, que têm negócios por lá, que é a verdadeira vida deles, né? E com potencial de mudança, né? Por exemplo, você vai botar aqui, de repente, um vendedor de coco, né, desse, né? Vamos dizer que ele vende aí 100 cocos por dia, né? Se ele vende 100 cocos por dia, ele compra R$1 o coco e vende a 3, né? Ganha 2, né? Então, R$200 por dia. Então, ele tem o potencial de ter uma renda de R$6.000 por mês, isso realmente muda a vida das pessoas, né? Então, assim, esse ordenamento, ele advém para que isso possa garantir o real funcionamento. Eu digo porque, em outrora, a gente tinha notícias do pessoal sublocando essas estruturas, e aí a pessoa, ao invés de ter isso aí, tinha notícia, por exemplo, que o pessoal falava em sublocação pagando valores altíssimos para pessoas que não eram da estrutura de governo, nem de nada. Eles mesmos, entre lá, eles sublocavam essa coisa. Aí você vê, por exemplo, a oportunidade do cara mudar a vida dele com essa porção, de repente se esvair em razão desse processo de acompanhamento, de repente não dá essa segurança. Então, com esse acompanhamento comunitário, com a AGFIS bastante atuante, com o uso de tecnologia que nós vamos fazer, com identificação visual, a partir dessa semana a gente já está implementando uns coletes em que o mercado ambulante vai ser identificado com a utilização desse colete, usando o QR Code para que possa facilitar o acesso às informações. Então, estruturas que vão possibilitar realmente que o permissionário tenha a proteção devida para que aconteça de maneira adequada essa coisa de funcionar. Por exemplo, os esportes, né? Operadores esportivos. Antes da reforma,
nós tínhamos lá 7 operadores regulares. Durante a reforma foi acontecendo e as pessoas precisando de emprego e de espaço foram se dirigindo à Beira-Mar. Hoje nós estamos em processo de regularização de mais 38 consultorias, né? Então isso tudo feito, como é que você divide isso para que você possa guardar o acesso à praia, você não possa de repente privatizar a praia com um processo de permissão nesse sentido e que você possa fazer com que ela funcione. Então tudo isso tem sido pensado, conversado com a Secretaria de Esporte também, abraçar o secretário Osíris, tem feito um senhor trabalho lá, conversado com o turismo, o secretário Alexandre tem feito um senhor trabalho e conversado com o trade turístico, né? As pessoas têm conversado muito com a gente, Ivana Bezerra, as pessoas que são expoentes da cidade, né? O Ministério Público também como parceiro, né? O doutor Alexander Salles tem sido esse diapasão, meio Che Guevara, né? Duro, sem perder a ternura, né? Mas com a precisão de poder dar o diapasão adequado, que as coisas aconteçam dentro da legalidade, mas deslanchando esse pedaço da cidade. Eu acredito que Fortaleza não só terá a Beira-Mar mais bonita, mas a mais profissional. Legal, Rini. Você meio que deu uma passeada aí por vários bairros, mas assim, no geral, se eu te pedisse um diagnóstico da Regional 2, o que vem primeiro à tua cabeça? Primeiro, para mim, vem a região do Vicente Pinzon e do Cais do Porto, certo? Eu acho que talvez sejam os maiores desafios nossos, né? O desafio onde realmente a gente tem o desafio de entrar e influir no IDH, que é histórico da nossa cidade, né? Então, assim, o desafio que eu não deixo de passar pela história da Beira-Mar, porque eu não sei você, Cláudia, mas eu vim do interior, tive a honra, e aqui agradecer aos vereadores de Fortaleza, de inclusive esses dias me agraciaram com o título de cidadão fortalezense. Fiquei muito feliz disso, porque foi uma cidade que me abraçou. Eu vim para cá estudar, vim de Sobral aos 16 anos e já vivi mais aqui do que em Sobral. Mas assim, tem espaços que tem o desafio da gente devolver para a cidade, né? Eu digo porque quem não se lembra da nossa praia de Iracema, né? Quem não se lembra do nosso mirante, né? Então, assim, para além das questões aqui explicitadas do desafio do Cais do Porto, do desafio da moradia, do desafio que isso tudo traz, esse processo de desenvolvimento faz com que a gente possa também desenvolver as pessoas, né? A gente possa devolver para a cidade esses rincões. E acho que a Beira-Mar vai fazer essa coisa, tá certo? De trazer esses ambientes propriamente de volta para a gente, né? E nesse pêndulo a gente vai conseguir fazer muitas respostas, né? Eu digo porque você tem, por exemplo, no Residencial Alto da Paz, outro grande desafio, voltando lá para a área do Vicente Pinzon, pendulando para o Cais do Porto, lá as questões de mercado, que foi um plano muito apontado, ainda no plano de governo da gestão recém-eleita, né? E hoje a gente vem com uma conversa muito forte no sentido de locar a economia dentro desses residenciais. Então, assim, eles têm lá 9 associações. Eu queria lembrar aqui, por exemplo, saudosa Linduína do Barracão, que a gente perdeu agora para a Covid. Faz muita falta a liderança dela nesse pessoal, mas que as pessoas estão no ponto de fazer a mudança e de contribuir com isso. E tenho a certeza que essa gestão muito bem focada, que tem pendulada, até com esse entrelaçamento entre as secretarias, vai produzir esse momento nessa área. O diagnóstico que eu faço é que tem um pedaço da cidade com diferenças importantes do ponto de vista socioeconômico, mas que tem uma coisa que une todos, que é a qualidade do fortalezense que nela está e a vontade de contribuir. Entendeu? Legal. Tá bom, Renes, queria muito agradecer a sua participação. Só fala para o pessoal de casa onde é que está hoje localizada a Regional 2, o prédio. Porque tem gente que tem a necessidade de ir até o local, às vezes ter um encontro com o secretário, eu sei que vocês são bastante acessíveis, ou então de buscar alguma informação, de levar alguma demanda. Onde é que está hoje a Regional 2? No mesmo lugar onde ela estava antes, né? Vou falar aqui no prédio, para que as pessoas melhor se localizem, entre o Iguatemi, certo? E o antigo prédio da vice-governadoria, né? O Palácio da Abolição, né? Ele fica logo naquele pedacinho ali, e nós vamos estar lá sempre à disposição, no que o fortalezense precisar e o que a gente puder discutir para, de alguma forma, conversar com os meus pares nas outras secretarias, né? Essa coisa que a gente tem essa
esse desafio de poder estar junto das pessoas, né, da regional acolher e poder pendular os temas para as outras secretarias, né, nos traz esse desafio, tá certo? Então, eu queria aqui agradecer a vocês todos, né, e estamos à disposição. A gente que agradece. Renis Frota, secretário da Regional 2, obrigada mais uma vez, Renis. Sempre que tiver alguma ação que você acha que tem a necessidade de mostrar realmente para a população, pode trazer para cá que a gente divulga, tá bom? A TV Terra do Sol está sempre de portas abertas para vocês. Vamos juntos. Eu lembro que do tempo da Regional 1 a gente era cadeira cativa aqui, né? Pode contar com a gente sempre. Tá bom, obrigada, bom dia. Bom dia. Vamos ao nosso último intervalo e na volta você vai saber quem tem direito e como ter acesso à gratuidade que a Etufó disponibiliza em transportes coletivos da capital. Na volta eu te conto tudo. Giro Manhã de volta e agora nós vamos conferir as principais notícias do portal da Prefeitura com Camila Silveira. Bom dia, Camila. Bom dia, Ana Cláudia. Você que gosta de conferir a programação cultural da Prefeitura de Fortaleza, já está disponível no portal a programação de 26 de julho a 1º de agosto. Você pode conferir no fortaleza.ce.gov.br. E a Agência de Fiscalização de Fortaleza e a Guarda Municipal realizam 184 fiscalizações no final de semana e 23 atuações no protocolo de prevenção à Covid-19. Nas ações de combate às aglomerações, 15 eventos foram encerrados e 7 estabelecimentos foram interditados. E agora um aviso importante. A Etufó prorroga a validade das carteiras estudantis até 31 de agosto. Os interessados em solicitar a carteira estudantil devem acessar a plataforma digital da Etufó, enviar os documentos e aguardar a validação do processo por e-mail. Essas são as notícias de hoje, Ana Cláudia. Volto com você. Obrigada, Camila. Inaugurada no dia 24 de junho deste ano, a Casa de Cuidados do Ceará surgiu como mais uma aliada para a reabilitação de pacientes que se recuperam da Covid-19. O espaço conta atualmente com 130 leitos, oferecendo toda a segurança assistencial ao público em um espaço amplo e agradável. Com foco na reabilitação humanizada e multidisciplinar aos cearenses em recuperação de pacientes afetados pela Covid e outras doenças, a Casa de Cuidados do Ceará já é uma iniciativa de sucesso para evitar a lotação em hospitais emergenciais e liberar leitos, diminuindo a incidência de doenças infecciosas. Inaugurada no dia 24 de junho deste ano, a Casa de Cuidados conta atualmente com 130 leitos, oferecendo toda a segurança assistencial em um espaço amplo e agradável. Os pacientes recebidos no equipamento possuem assistência em diferentes áreas, desde a enfermaria à psicologia, além de visitas médicas com a adoção de todos os cuidados necessários na transição entre a estrutura hospitalar e o domicílio do paciente. A Casa de Cuidados veio para fazer a diferença, né, para inovar aqui também no estado do Ceará na assistência do paciente crônico, paciente que precisa de alguma coisa a mais do que a assistência hospitalar. Então, são pacientes que já estão com condições de sair do hospital, mas eles ainda precisam de muito cuidado, de reabilitação, readaptação, para poder voltar à casa deles. Muitas vezes são doentes depois de uma Covid grave, né, que ficaram acamados, às vezes com ferimentos, com dificuldade de respirar, com dificuldade de se mobilizar. E aqui eles vão aprender a viver, né? E a gente não só cuida dos pacientes, como também dos familiares, dos cuidadores. Para eles aprender também a lidar com a doença do paciente para cuidar em casa melhor. Humanizado e pautado na excelência, o local implantado pela Secretaria de Saúde do Ceará ainda oferece treinamento aos profissionais que atuam nas dependências da unidade. A gente está trazendo um modelo novo e a gente vai capacitar, vai treinar, a gente vai multiplicar, as pessoas vão aprender aqui e depois eles vão multiplicar nos outros lugares de trabalho dele. E um foco muito importante da gente também é a educação dos cuidadores, né? Então, não só os profissionais, como também os familiares, os cuidadores vão ser treinados. E existe até um projeto de profissionalização mesmo, de curso de cuidador profissionalizante aqui dentro da casa. A empresa de transporte urbano de Fortaleza, a Etufó, disponibiliza gratuidade no transporte coletivo para idosos, crianças e pessoas com deficiência. Se você se enquadra nesse perfil, saiba agora como se cadastrar para ter direito
a esse benefício. A iniciativa tem como principal finalidade beneficiar essa parcela da população, facilitando o deslocamento pela capital nos ônibus e vans do sistema de transporte público integrado. Para ter direito à gratuidade, é preciso atender a alguns critérios. O idoso ele pode fazer a solicitação com 65 anos ou mais que 65. Tem na sede do Sindônibus, que ele pode agendar através do 4005-0956, ou na sede da Etufor, no Shopping Aldeota e no Rio Mar Kennedy, que para o atendimento presencial ele precisa agendar no site etuforweb.fortaleza.cr.gov.br. O idoso no ato do atendimento tem que apresentar a sua identidade, o seu CPF e o comprovante de endereço. O bilhetinho foi um cartão criado para as crianças de 2 até 7 anos de idade. Esse cartão é para evitar que as crianças passem por baixo da catraca, se suje, né? Então as crianças ficam super felizes quando vêm tirar o bilhetinho e recebem esse cartão com em torno de 15 dias. É um cartão gratuito, a criança não vai pagar ônibus. O responsável deve trazer presencialmente a criança de 2 a 7 anos na sede da Etufor, no Shopping Aldeota, no Rio Mar Kennedy, ou no VaptVupt do Antônio Bezerra ou da Messejana. Lembrando que para ter o atendimento, o responsável tem que agendar no etuforweb.fortaleza.cr.gov.br. O responsável deve apresentar a identidade e o CPF do responsável com a certidão de nascimento da criança. A pessoa tem deficiência física, mental, deficiência auditiva, visual, ele tem que comprovar a sua deficiência através de um laudo médico e também tem que comprovar a sua renda social. A pessoa não pode estar trabalhando no mercado formal de trabalho, ou seja, com a carteira de trabalho assinada. Então, ele deve acessar o site da Prefeitura, www.fortaleza.cr.gov.br, ver os critérios que a lei exige para fazer a solicitação. No caso da gratuidade para pessoa com deficiência, pode ser solicitada no Shopping Aldeota, no Shopping Rio Mar Kennedy, fazendo o agendamento através do etuforweb.fortaleza.cr.gov.br, e na sede da Etufor ele tem que ligar para o 3131 7834. A gratuidade no transporte público trouxe mais facilidade para o dia a dia da aposentada Maria do Socorro. São tantas pessoas idosas que já batalharam tanto na vida e tudo, quer dizer, já pagaram tanto, e hoje eu acho que é muito bom. Às vezes a gente vê até pessoas idosas que às vezes nem tem como pagar uma passagem. Já o público infantil recebe esse benefício desde 2013, com a implantação do bilhetinho. Francisco ficou sabendo da gratuidade recentemente e resolveu solicitar a carteirinha para o filho Franciel, de 5 anos. Tem muita família que é necessitada, né? E hoje está nessa pandemia aí, às vezes não tem condições até de pagar uma passagem, né? Acho importante. Todas as gratuidades, elas são importantes, né, para cada público que tem o direito, para eles se deslocarem, no caso das pessoas com deficiência que fazem os tratamentos. Então, é uma gratuidade, eles utilizam esse cartão no transporte público sem pagar nenhuma tarifa. Está na hora de encerrar o Giro Fortaleza edição manhã de hoje. Mais informações você vai ter no Giro Fortaleza às 4 da tarde e no nosso resumo no Notícias de Fortaleza às 7 da noite. Acompanhe a gente também pelas redes sociais. Temos Instagram, Facebook e YouTube no @TV Terra do Sol. Um ótimo dia para você. Obrigada pela sua companhia e audiência. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.